Olá, servidoras e servidores de Goiás! É um imenso prazer ter vocês conosco no curso Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Gestão Pública do Goiás. Vamos juntos descobrir como transformar grandes estudos e ideias em ações práticas para o nosso estado. Hoje, vamos desvendar como o Brasil está planejando seu futuro, e o desafio é gigante. Como alinhar um plano nacional com os ambiciosos objetivos globais da ONU? Vamos mergulhar nisso! Então, a pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que um país pega uma lista de 17 objetivos globais gigantescos que vão de acabar com a pobreza a lutar contra a mudança climática e transforma tudo isso num plano de ação que funcione na prática? Parece uma missão impossível, mas vamos ver como o Brasil estruturou a sua resposta. Bom, para começar, vamos alinhar o contexto global. A gente está falando da Agenda 2030. É um grande plano de ação, um compromisso que quase 200 países firmaram lá em 2015. No coração dessa agenda estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Pense neles como um mapa para o mundo, um roteiro para um futuro melhor. E aqui está o pulo do gato. Como a Sylvia Hoeks, que é a coordenadora da ONU aqui no Brasil, disse muito bem, a Agenda 2030 não pode ficar só no papel, lá na esfera global. O sucesso dela depende de cada país olhar para dentro, se apropriar desse processo e traduzir essas metas para sua própria realidade. E a grande ferramenta do Brasil para fazer essa tradução é o Plano Plurianual, o nosso PPA, que vale para o período de 2024 até 2027. É ele que faz a ponte, que conecta essa visão do mundo da Agenda 2030 com as ações concretas aqui no nosso dia a dia. Certo, então o que é exatamente esse PPA? Vamos entender como ele funciona na prática. Como ele pega uma visão de futuro e transforma em ações que a gente pode ver e sentir. De forma bem simples, o PPA é tipo o GPS do governo para os próximos 4 anos. É ele que define quais são as prioridades e, o mais importante, para onde o dinheiro público e os esforços do governo vão ser direcionados para a gente alcançar um desenvolvimento mais sustentável. E para onde esse GPS está apontando? Bom, tudo começa com essa visão de futuro. É uma frase poderosa, né? Ela é o norte que guia todas as ações do plano. A ideia é construir, até 2027, um país mais justo, democrático e sustentável. Para essa visão não ficar só no discurso, o PPA tem uma estrutura bem amarradinha. Pense num funil. Começa com a visão de futuro lá em cima, que se quebra em grandes eixos temáticos. Daí, esses eixos se detalham em 88 programas de governo. E na ponta, cada programa se transforma em entregas concretas, ou seja, os serviços que chegam até as pessoas. A teoria é interessante, mas como é que isso funciona na prática de verdade? Para a gente entender, vamos seguir o fio da meada de um objetivo específico, o ODS 1, para ver como a visão se conecta com uma ação que pode ser medida. Nosso exemplo é logo o primeiro, e talvez o mais desafiador de todos os objetivos: erradicar a pobreza. O Brasil tem uma longa história nesse combate, e o PPA, claro, coloca isso como uma grande prioridade. Todo bom plano começa com um diagnóstico claro, certo? Esse gráfico mostra exatamente isso. Um dos indicadores mais importantes é a taxa de extrema pobreza, e o plano já estabelece uma meta clara e ambiciosa para 2027, uma redução bem significativa. E para atingir essa meta, o PPA aciona programas que a gente conhece. Programas como o Proteção Social pelo SUAS e o Bolsa Família estão diretamente ligados ao combate à pobreza, criando uma rede de proteção e apoio para quem mais precisa. E aqui vem uma parte crucial. O progresso é monitorado de perto. O plano não diz apenas vamos ajudar mais. Ele é específico. Ele estabelece metas claras ano a ano, como aumentar a cobertura dos Centros de Assistência Social, os CRAS. Isso transforma a promessa em algo palpável que pode ser acompanhado e cobrado. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de um aspecto que é a alma desse plano, a participação das pessoas. É fundamental entender que o PPA 2024-2027 não foi um documento feito de cima para baixo, numa sala fechada em Brasília. Pelo contrário, ele resgatou um processo muito importante, o PPA participativo, que abriu as portas para a sociedade dizer o que era prioridade. E essa participação foi gigante. Foram 125 oficinas espalhadas por todo o Brasil, criando espaços reais de diálogo para construir o plano de forma coletiva. E nessas oficinas, mais de 4.400 pessoas colocaram a mão na massa, trouxeram suas ideias, suas necessidades e colocaram tudo isso no centro do planejamento do país. E aqui a gente vê o resultado direto disso. Quando a população pode votar online nas suas prioridades, o que apareceu em primeiro lugar disparado?
Saúde, com mais de 360 mil votos. Fica muito claro que o plano buscou ouvir e refletir o que a sociedade estava pedindo. Para a gente ir finalizando, vamos dar um passo para trás e olhar para o horizonte, para ver como esse plano de 4 anos se encaixa numa estratégia ainda maior. É super importante a gente ver o PPA não como a linha de chegada, mas como uma etapa fundamental de uma maratona. Ele é a ponte entre as ações que a gente precisa fazer hoje e o futuro que a gente quer construir lá na frente. Essa citação da secretária nacional de Planejamento, a Virgínia de Ângelos, resume essa ideia perfeitamente. A jornada não acaba em 2030, com o prazo da agenda da ONU. A essência dela, a busca por um desenvolvimento justo e sustentável, vai continuar guiando o país rumo a 2050. Essa linha do tempo ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. O PPA atual é o nosso motor até 2027. Ele nos mantém no caminho para cumprir a Agenda 2030 e, juntos, eles são a base para a gente construir uma estratégia de longuíssimo prazo, a Estratégia Brasil 2050. E o que é essa tal de Estratégia Brasil 2050? Pense nela como um grande projeto de nação. A ideia é criar um processo que junte todo mundo, governo, empresas, universidades, a sociedade civil, para desenhar de forma conjunta que país a gente quer ser nas próximas décadas. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Para vocês da Secretaria de Educação, isso significa pensar como cada programa do PPA pode fortalecer o ODS 4, garantindo uma educação de qualidade que prepare nossos jovens para esse futuro. Já para vocês, da Controladoria Geral, o impacto está em garantir a transparência e a eficiência no uso dos recursos, assegurando que cada real investido nos aproxime das metas, fortalecendo o ODS 16. Este material é um resumo inspirado nas ideias dos documentos oficiais do Plano Plurianual 2024-2027 e da Agenda 2030. Para saber mais e acessar ferramentas práticas, explorem os conteúdos complementares aqui no nosso curso. Contamos com sua energia para fazer a diferença. Um forte abraço e até breve.